Paz de Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos dando continuidade aí na leitura do livro, falando sobre o Evangelho de Jesus Cristo de Paul Washer. Tá aí o livro. Se você tem o livro, abre comigo na página 17, no finalzinho dela. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante hoje, que é o arrependimento. Você se arrependeu? Quem sabe eu começo com essa pergunta. É uma pergunta boa. Você já se arrependeu diante do Senhor e disse para o Senhor: Senhor, eu não vou pecar mais. Eu vou fazer de tudo para viver uma vida em santidade. Nós sabemos que é difícil, mas no Senhor todas as coisas são possíveis, inclusive vencer o pecado. Então vamos falar sobre esse tema. Quero que você abra comigo aí, acompanhe. Para quem não tem o livro, eu estou colocando do nosso lado aqui, ó, bem aí, ó. Então vamos ler junto e nós vamos falar aí um pouco sobre o arrependimento. E ele diz assim: o arrependimento é um dom de Deus. Olha que interessante. Está em Atos 11, 18. Você pode estudar lá depois sobre isso. Ler o livro de Atos ali e ele vai falar sobre isso. É uma obra do Espírito Santo no coração do pecador que resulta em uma mudança de mente. Metanoia, Romanos 12. 1 Tessalonicenses 1, do 5 ao 9 também fala isso. Isso pode parecer superficial até que entendamos que o termo coração se refere ao centro de controle do nosso intelecto, vontade e emoções. Por essa razão, uma mudança de mente sempre será comprovada como genuína através de mudanças, olha só, irmãos, reais em nossas atitudes e conduta. Olha só que interessante. Nós, quando somos encontrados por Jesus, automaticamente o Senhor trabalha em nós o quê? A nossa conduta. O jeito que nós agimos, o jeito que nós falamos, né? Como disse o apóstolo Paulo, aquele que roubava não rouba mais, agora trabalha, aquele que matava não mata mais, né? Aquele que adulterava não adultera mais. Então Deus, ele começa através do Espírito Santo a trabalhar na nossa vida. Então isso é maravilhoso, isso Deus tem feito na minha vida e eu tenho certeza, irmão, que vai fazer na tua vida também. Então nós vamos ler aqui agora a próxima página. Vira aí a página, quem tem o livro, e quem não tem, acompanha aí. Um exemplo maravilhoso de arrependimento é encontrado na vida de Saulo. Saulo, né? Saulo de Tarso, Paulo, apóstolo Paulo. Em sua ignorância e incredulidade, ele pensava que Jesus de Nazaré não era mais do que um impostor, um blasfemador, e que todos os que o seguiam eram inimigos de Deus e dignos de morte. Isso você encontra no livro de Atos 9, ali a história, 1 Timóteo também. No entanto, em seu caminho para Damasco, Saulo foi confrontado pelo Cristo ressurreto, e você acha isso em Atos 9, aqui está dizendo o livro, e descobriu que havia se enganado a respeito dele. Ele pensava que Jesus era um blasfemador, até descobrir que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido e o Salvador do mundo. Quem não se encontrou com Cristo ainda vai ter esse encontro. E esse é meu desejo. Porque um dia eu também persegui Jesus. Um dia eu também persegui os filhos da luz. Eu falei mal dos crentes, eu zombava do cristão e hoje, olha aí, eu pregando o evangelho, falando do amor de Jesus e dizendo não há outro caminho melhor para vivermos, principalmente no tempo que vivemos hoje, que é um tempo muito difícil, um tempo onde o inimigo das nossas almas, Satanás, ele tenta nos derrubar. Então, olha que interessante, um dia perseguidor e agora pregador do evangelho, assim como o apóstolo Paulo. Então, seguindo o Messias prometido, ele pensava, né, que a justiça era conquistada através da obediência da lei, até descobrir que não havia nada de bom nele, Romanos 7, 18. E que a salvação foi um dom de Deus, Efésios 2, 8 e 9. Ele pensava que os discípulos de Jesus eram os inimigos de Israel e inimigos de viver, Atos 8, 1. Até descobrir que ele estava perseguindo o verdadeiro Israel e matando os filhos e filhas de Deus vivo. Por meio de um encontro com Cristo, oh glória, Saulo de Tarso, o orgulhoso, autoconfiante, hipócrita, fariseu, percebeu estar completamente errado. Isso aconteceu comigo, irmão. Eu também achava que eu era autossuficiente, que tudo eu ia conseguir, e na verdade eu estava bem enganado. Eu quero dizer para você que se você vive uma vida errante longe de Jesus, você está errado também. E o Senhor, ele vai se encontrar com você. Ele vai marcar um encontro, não sei qual dia e qual hora, mas te prepara. O
o Senhor vai te pegar, eu costumo dizer para as pessoas, e que Ele possa estar já nos pegando e falando conosco através desse estudo. Amém? Então, ele se arrependeu e imediatamente começou a proclamar Jesus. Olha que interessante, quando há arrependimento e a gente entende quem a gente é e para que a gente foi chamado, a gente já começa a proclamar o nome de Jesus. E ele começou nas sinagogas dizendo: este é o Filho de Deus. E a notícia se espalhou por todas as igrejas da Judéia de que aquele que antes nos perseguia agora prega a fé e outrora procurava nos destruir. Gálatas 1 fala sobre isso. A mudança de mentalidade de Paulo levou a uma transformação em todas as demais coisas. Permita que Deus transforme a tua mente e o teu coração, meu irmão. E você vai viver muitas coisas lindas da parte de Deus. Então, mudanças em nosso pensamento. O arrependimento envolve uma mudança de mentalidade que leva a um reconhecimento de que Deus diz: é verdade que nós sempre estivemos errados. Essa é a verdade. Pois eu conheço as minhas transgressões. O meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti, somente contra ti, Senhor. E fiz o que era mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aqui, Davi, no Salmo 51, é o Salmo do arrependimento de Davi. Ele está dizendo: Senhor, eu conheço as minhas transgressões. Eu tenho certeza, irmão, que você também conhece as suas, assim como eu conheço as minhas. E eu vou dizer para você, se arrependa, ainda dá tempo, volte ao Senhor Jesus e comece a buscar Ele de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com tudo que você tem, busca o Senhor. E seguindo aqui, irmãos, nós temos agora nós vamos para a página 18. Eu quero que vocês vão comigo aí, agora para a página 19, desculpa. Nós vamos entrar na página 19. E aí, quem está comigo, são 4 páginas, esse nós vamos ter que acelerar um pouco. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel 9, olha só. Mudanças em nossas emoções, um reconhecimento genuíno da nossa culpa e pecaminosidade, irmãos, também levará à verdadeira contrição. Vergonha e ódio pelo que nós nos tornamos e fizemos. Começamos a desprezar com um profundo senso de vergonha e remorso o pecado que um dia amamos. Ali, diz Ezequiel, vos lembrarei dos vossos caminhos e todos os vossos feitos com que vos contaminastes e terei nojo de vós mesmos. Sabe, irmãos, muitas vezes eu tive nojo do que eu fiz. E até hoje, quando eu penso, eu não me orgulho. E não se orgulhe do que você fez. Se foi algo que desagradou a Deus, na verdade você deve se envergonhar. Né? Às vezes a gente quer usar como testemunho e parece que a gente vai falando e vai se orgulhando, né, daquilo que a gente fez. Olha, eu fiz isso. Olha, eu fiz aquilo. Cuidado, irmão. Isso é motivo de vergonha diante de Deus. Né? Eu me envergonho daquilo que eu fiz. Hoje eu quero viver uma vida diferente para glorificar o Senhor e você também pode fazer isso. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, diz Paulo em Romanos 7. Porque, pois, o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, ele diz, e sim o que detesto. Né? Desaventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O bem que eu deveria fazer, isso não faço. O mal que eu não deveria fazer, esse eu faço. É isso que Paulo disse. É complicado, irmãos. Agora me alegro, não porque fosses contristados, mas porque fosses contristados para arrependimento. Então que nós possamos nos arrepender, que isso que nós estamos falando agora seja para o nosso arrependimento, a nossa vergonha. Mudança, que nós podamos mudar as nossas ações. Argumentar que estamos pensando de forma diferente, expressar emoções contra o pecado não são em si mesmas provas definitivas de arrependimento. O verdadeiro arrependimento, grava aí, também será acompanhado por uma mudança de vontade e que produz ações corretas, especialmente um afastamento do pecado e uma volta para Deus em obediência. Então, o verdadeiro arrependimento, ele é acompanhado pelas mudanças das nossas vontades. Muito forte isso. E produz, sim, ações corretas, frutos dignos de arrependimento. Como diz Mateus
3, 8, no finalzinho aqui que nós estamos lendo. É muito forte o que nós estamos lendo, é muito importante. E nós vamos aqui falar agora na última página, na página 20. Estou tentando correr aqui para a gente poder não ficar tão grande o vídeo, mas é muito importante o que nós estamos falando. Mas anunciarei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependam e se convertam a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Olha só, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamaram que repercussão teve o nosso ingresso ao vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, deixando os ídolos. Quantos ídolos nós temos que abandonar, quantas coisas ainda que nos prendem, irmãos. Nós precisamos abandonar, nós temos muitos ídolos, nós temos às vezes os nossos filhos como ídolos, nosso trabalho como ídolo, o dinheiro como ídolo, o nosso corpo. Irmãos, não idolatrem isso. Amem a Deus acima de todas as coisas. Faça um autoexame, diz aqui. Você se arrependeu? E essa pergunta é bem interessante. Você se arrependeu, irmão? Aprendemos que devemos nos arrepender para sermos salvos. Agora falta dar uma resposta pessoal a essa pergunta. Você se arrependeu? Está se arrependendo? As perguntas abaixo ajudarão a determinar se o arrependimento genuíno é uma realidade na sua vida. Presta atenção aí. Primeira, você agora pensa de maneira diferente sobre Deus? Você percebe que é Deus e não você quem deveria estar no centro de todas as coisas? Olha só que interessante, irmãos. Você lamenta a sua negligência para com Deus, você está começando a reconhecer o valor dele, você deseja buscá-lo e conhecê-lo. Você deseja isso, irmão. Você agora pensa de maneira diferente sobre o pecado, você vê que o pecado é vil e é uma terrível ofensa a Deus, você sente arrependimento e vergonha do seu pecado. Você anseia estar livre disso? Olha que interessante, irmãos. Olha que interessante. Irmãos, que nós possamos nos arrepender. Depois você lê as próximas. E nós vamos falar depois sobre fé. Que nós possamos se arrepender de tudo que nós estamos fazendo de errado. Esse é o meu desejo. Que Deus possa falar contigo através dessa mensagem, desse livro. E até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.